Você já imaginou estar dirigindo sozinho numa estrada de terra às 3 da manhã e de repente ouvir cascos batendo no asfalto atrás do seu carro? Não cascos normais, cascos que soam como metal raspando em pedra, cada batida ecoando dentro do seu peito. E quando você olha pelo retrovisor, vê fogo azul cortando a escuridão, vindo direto na sua direção, cada vez mais rápido. O que você faria se descobrisse que aquela criatura não apenas existe, mas está te caçando pessoalmente? Esta é a história real de Valdomiro Santos Ferreira, caminhoneiro autônomo há 34 anos, que faz entregas pelo interior de Goiás. Em maio de 2023, Valdomiro aprendeu da pior forma possível que algumas lendas são avisos disfarçados de folclore. Valdomiro conhecia cada curva da Gol 164, aquela estrada que corta o cerrado entre Itapuranga e Uruana. 34 anos na profissão, mais de 2 milhões de quilômetros rodados, nunca tinha visto nada que a lógica não explicasse. Casado, 2 filhos. Ele era conhecido na região como homem sério, religioso que não bebia, não fumava, não inventava histórias. Era o tipo de sujeito que você confiaria sua vida. A rota daquela noite era simples: pegar carga de grãos em Itapuranga, entregar em Goiânia antes do amanhecer. Estrada vazia, céu sem lua, apenas o farol do caminhão rasgando a escuridão densa do cerrado. O cheiro de terra seca entrava pela janela entreaberta, misturado com aquele odor característico de capim ressecado que domina o interior goiano em época de seca. Eram 2h40 da madrugada, quando Valdomiro passou pela primeira vez pelo trecho maldito. Fazenda abandonada à esquerda, mata fechada à direita, curvas suaves. O rádio tocava sertanejo baixinho. Tudo completamente normal, até que ele sentiu uma mudança no ar. A temperatura despencou de repente, como se tivesse entrado numa geladeira industrial. O hálito dele virou vapor dentro da cabine. Foi quando ouviu pela primeira vez um relincho. Mas não era relincho de cavalo. Era algo mais agudo, mais desesperado, como se o animal estivesse sendo estripado vivo enquanto gritava. O som veio de trás, da estrada, cortando o silêncio da madrugada como unha em quadro negro. Valdomiro olhou pelo retrovisor. Nada. Apenas escuridão. Deve ter sido algum animal na mata, pensou, tentando se convencer. Mas o suor frio que começou a escorrer pela nuca dele dizia outra coisa. Acelerou um pouco, sem entender por que sentia necessidade de sair dali rápido. 3 noites depois, mesma estrada, mesmo horário, Valdomiro estava voltando vazio de Goiânia. Tentou convencer a esposa a pegar outra rota, mas ela riu. 34 anos de estrada e agora está com medo de fantasma? Brincou. Ele não insistiu, mas carregou o caminhão de proteção. Terço no retrovisor, Bíblia no painel, galho de arruda atrás do banco. Sentia vergonha de admitir o medo, mas algo naquela estrada tinha mudado. 2h53 da madrugada. Valdomiro respirou fundo ao se aproximar do mesmo trecho. O rádio começou a chiar, aquela interferência estranha que não fazia sentido. Não tinha antena, não tinha nada por perto que pudesse causar aquilo. Então veio o cheiro, enxofre, misturado com carne queimada, tão forte que ele teve ânsia. Cobriu o nariz com a camisa, mas o fedor atravessava, o tecido grudava na garganta. O relincho voltou. Mais perto, muito mais perto. Valdomiro pisou fundo no acelerador. O motor do caminhão rugiu. Foi quando viu no retrovisor luzes. Mas não eram faróis, eram chamas azuis, dançando na escuridão, correndo pela estrada na direção dele. Correndo rápido demais. Meu Deus do céu. Valdomiro sussurrou a voz tremendo. O velocímetro marcava 80 km por hora. Velocidade perigosa para aquela estrada de terra. Mas as chamas estavam ganhando distância. Ele conseguia ouvir agora os cascos. Aquele som metálico de ferro batendo em pedra. Cada batida sincronizada com o próprio coração dele, que socava o peito com tanta força que doía. 100 metros, 50, 20,
A criatura estava quase alcançando a traseira do caminhão. Valdomiro podia ver melhor agora pelo retrovisor. A estrutura, impossível. O corpo de égua, imenso, maior que qualquer cavalo que já tinha visto. Músculos retorcidos sob pelo negro, que parecia absorver a luz. As patas não tocavam o chão direito. Ela galopava uns 15 centímetros acima da estrada, como se flutuasse sobre o próprio calor. Mas o pior era onde deveria estar a cabeça. Do pescoço grosso e musculoso, brotava fogo azul. Aquele azul que não existe na natureza, que dói de olhar. As chamas subiam quase 2 metros, formando uma coluna de calor que distorcia o ar ao redor. E dentro do fogo, Valdomiro jurava que via um rosto de mulher, boca aberta num grito eterno, olhos vazios, queimando em agonia. A temperatura dentro da cabine disparou. O plástico do painel começou a derreter. O cheiro de enxofre ficou insuportável. Valdomiro rezava alto agora, gritando o Pai Nosso, enquanto o caminhão chacoalhava perigosamente na estrada esburacada. As mãos dele escorregavam no volante de tanto suor. A criatura emitiu outro som. Não era relincho, era um grito feminino, agudo, carregado de raiva e dor, como se centenas de vozes gritassem ao mesmo tempo. O som atravessou o vidro, entrou nos ouvidos de Valdomiro como lâmina quente. Ele sentiu sangue escorrer. Os tímpanos tinham estourado. Então ela atacou. Uma patada na traseira do caminhão. O impacto jogou o veículo para frente. Quase tirou da estrada. Valdomiro brigou com o volante. Conseguiu manter na pista por milagre. Outra patada, mais forte. O para-choque traseiro voou, o metal retorcendo como papel. A temperatura estava impossível agora. Valdomiro mal conseguia respirar. Ele avistou a ponte. Aquela ponte velha sobre o córrego São João. Lembrou do que a avó dele dizia quando era criança. Criatura das trevas não atravessa a água corrente. Era loucura. Era desespero. Mas era tudo o que tinha. Acelerou até o limite. O motor berrava. Mais uma patada arrancou a porta traseira do baú. A criatura estava furiosa agora. As chamas crescendo. O calor derretendo a pintura do caminhão. Valdomiro podia sentir a pele das costas queimando através do banco. 10 metros da ponte. 5. A mula sem cabeça deu um salto. Tentou pousar em cima da carroceria. Valdomiro sentiu o caminhão afundar com um peso impossível. 3 metros. A criatura abriu a boca, invisível, naquele grito que rasgava a alma. As rodas dianteiras bateram na ponte. Água, corrente embaixo. E a criatura sumiu. Simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse existido. O calor acabou instantaneamente. O cheiro desapareceu. O silêncio voltou, tão súbito que os ouvidos de Valdomiro zumbiram mais forte. Ele dirigiu mais 20 quilômetros tremendo, tanto que mal conseguia segurar o volante. Parou num posto 24 horas. Quando desceu da cabine, vomitou violentamente. As pernas não sustentavam o peso do corpo. O gerente do posto, Osbaldo Mendes, foi quem o encontrou caído no chão. "Que aconteceu, rapaz? Tá branco? Que nem papel." Valdomiro tentou explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Osvaldo chamou a ambulância. No hospital, constataram perfuração dos tímpanos, queimaduras de 2º grau nas costas, desidratação severa, estado de choque. Mas foi quando o guincho trouxe o caminhão que todos viram. A traseira completamente destruída, metal derretido em alguns pontos, marcas de cascos queimadas na lataria, cascos de égua, profundos, impossíveis, ainda fumegando levemente. O perito da seguradora não soube explicar. "Isso aqui parece que foi atacado com maçarico industrial", disse. Mas os cascos, aquelas marcas perfeitas, não tinha explicação lógica. Valdomiro nunca mais voltou àquela estrada. Nunca mais. Vendeu o caminhão por metade do preço. As marcas não saíam. Ninguém queria comprar. Arranjou emprego numa transportadora, fazendo rotas só de dia. Só em rodovias principais. Desenvolveu pavor do escuro. Acorda todas as noites às 2h53 da madrugada, suando, ouvindo aquele relincho distante.
Separou da esposa 8 meses depois. Você mudou, Valdo, ela disse. Não é mais você. Como explicar? Como fazer alguém entender que você olhou nos olhos do impossível e sobreviveu? Os caminhoneiros da região sabem. Todos sabem. Entre 2 e 3 da madrugada, ninguém pega aquele trecho da Gol 164 sozinho. As fazendas próximas perderam 3 animais desde então, encontrados mortos, com marcas de cascos queimados no corpo. A ponte sobre o córrego São João virou ponto de romaria. Motoristas param, jogam sal, fazem oração. Valdomiro mora em Goiânia. Agora trabalho fixo, rotina diurna. Mas toda madrugada, quando o relógio marca 2h53, ele acorda sobressaltado. Jura que consegue sentir o cheiro de enxofre misturado com carne queimada entrando pela janela. Jura que o vê distante, muito distante. O som de cascos metálicos batendo no asfalto. Tem gente que diz que mula sem cabeça é só história para assustar criança. Mas Valdomiro Santos Ferreira, caminhoneiro há 34 anos, sabe que existe. Sabe que ela cavalga pelas estradas desertas do interior de Goiás. E sabe que um dia, talvez, ela termine o que começou naquela noite de maio. Se cada pelo do seu corpo arrepiou com essa história, deixa aquele like aqui embaixo. Compartilha com aquele amigo corajoso que também viaja pelas estradas desertas de madrugada. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história mais aterrorizante que essa. E me conta nos comentários, você teria coragem de passar por aquela estrada, sabendo que a mula sem cabeça pode estar esperando? Até a próxima. Se você tiver coragem de dirigir sozinho de madrugada, tentar novamente